dia, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda continuando os estudos do livro O Céu e o Inferno, tratando do capítulo 4, Espíritos em Condições de Sofrimento. Hoje nós vamos trazer aqui uma comunicação também, dando continuidade aos nossos estudos e depois fazermos uma reflexão do que nós podemos aprender com esses ensinamentos, dessas mensagens relatadas por irmãos que já partiram para o plano espiritual, mas que deixaram aqui muita informação para que a gente possa também melhorar a nossa conduta aqui, na nossa existência terrena. Então vamos lá. É um relato de um espírito com um nome no título, Arrependimento de um dissoluto. Aqui esse tema, esse contexto, é um espírito que era contrário aos bons costumes, que tinha uma vida muito estroína, que vivia mais para si próprio, e não pesava muito as consequências. Vamos ver o relato dele que aconteceu no dia 19 de abril de 1862, na cidade de Bordeaux. Vamos lá. 30 de julho que foi essa comunicação. Sou presentemente menos desgraçado, pois não sinto mais a cadeia que me prendia ao meu corpo. Estou enfim livre, mas não realizei a expiação. Devo reparar o tempo perdido, se não quiser ver prolongar meus sofrimentos. Deus, assim o espero. Verá meu arrependimento sincero e me concederá seu perdão. Orai ainda por mim, suplico-vos. Homem, meus irmãos, vivi só para mim. Hoje expio isso e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos em que me dilacero. Caminhai pela estrada larga do Senhor e orai por mim, pois abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que sacrifica aos instintos brutais a inteligência e os bons sentimentos que Deus vos pôs nele, assemelha-se ao animal que ele muitas vezes maltrata. O homem deve servir-se com sobriedade dos bens de que é depositário. Deve habituar-se a viver apenas em vista da eternidade que o aguarda, e por conseguinte, desprender-se dos gozos materiais. Sua alimentação não deve ter outro objetivo senão sua vitalidade. Seu luxo deve-se se subordinar às necessidades estritas de sua posição. Seus gastos, mesmo suas inclinações naturais, devem ser regidos pela mais forte razão, sem o que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são um laço estreito que penetra nas carnes. Não o aperteis, pois vivei, mas não sede estruínas, se referindo ao termo, de ser uma pessoa leviana que só pensa em si e que às vezes não mede as consequências das atitudes, dos atos que está praticando, É nesse sentido que ele coloca. Não sabeis que isso custa quando se retorna à pátria. As paixões terrestres vos despojam antes de vos deixarem, e chegais ao Senhor nus, inteiramente nus. Cobri-vos de boas obras, elas vos ajudarão a transpor o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante, elas ocultarão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos com caridade e amor, vestes divinas que nada retira. Então esse foi o fim dessa comunicação. E logo em seguida tem a instrução do guia do médium, ou seja, nessa reunião havia ali um espírito que fez um comentário sobre essa comunicação, desse espírito que contou aqui a posição dele, como ele se encontrava. Vamos ver como foi essa instrução ao médium. Esse espírito está no bom caminho, visto que ao arrependimento acrescenta conselhos para alertar contra os perigos da estrada que ele seguiu. Reconhecer seus erros é já um mérito e um passo dado rumo ao bem. É por isso que sua situação, sem ser bem-aventurada, não é mais a de um espírito sofredor. Ele se arrepende, resta-lhe a reparação que cumprirá numa outra existência de provas. Mas antes de isso ocorrer, sabes qual é a situação desses homens da vida puramente sensual? Qual é puramente sensual, que não deram a seu espírito outra atividade senão a de inventar incessantemente novos gozos? Fazendo uma pergunta, se referindo qual é a situação desses espíritos que quando viveram
se pautaram única e exclusivamente, né, para satisfazer as necessidades, as conquistas materiais, né? A influência da matéria segue-os além túmulo, e a morte não põe um fim a seus apetites, que sua visão, tão limitada quanto na terra, procura em vão meios de satisfazer. Não tendo jamais procurado o alimento espiritual, sua alma vagueia no vazio, sem objetivo, sem esperança, presa da ansiedade do homem, né? Que não tem diante de si senão a perspectiva de um deserto sem limites. Fazendo aqui um breve comentário, né? A nulidade de suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo traz naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Não podendo mais satisfazer o corpo, não lhes resta nada para satisfazer o espírito. Daí um tédio mortal, cujo fim não prevêem e ao qual prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Eles puderam matar o corpo, mas não podem matar o espírito. Portanto, é preciso que vivam nessas torturas morais, até que, vencidos pela lassidão, decidam lançar um olhar para Deus. Lassidão é quando realmente nós estamos já no limite de nossas forças, totalmente esgotados, e aí a gente realmente para pensar e refletir e pede auxílio junto à providência divina para que a gente possa sair daquela situação do qual já vem se perdurando, vem machucando a gente, né? O espírito, ele chega em um determinado momento que realmente ele também numa condição de sofrimento, de angústia, ele não vê outro caminho a não ser buscar essa iluminação, buscar auxílio, né, junto da providência divina, para que ele possa, né, iniciar o processo de primeiro se conscientizar, né, que é o processo de você primeiro saber que você está no plano espiritual e que o que você viveu lá atrás não era do jeito certo, que você precisa de uma segunda chance, e Deus, que é toda misericórdia, né, bondade, ele vai nos dar a oportunidade de nós começarmos o trabalho de reparação e ao mesmo tempo de expiação, e sim, numa nova existência, né, como foi dito aqui mesmo, buscar, né, esse melhoramento que talvez ali as nossas ações equivocadas nos levaram a isso, né? Então, fazendo assim um resumo, né, desse relato, que também é muito rico, que nos ajuda a refletir bastante, né? No início, quando ele fala que ele está livre, que tem a questão da reparação, a falta e a expiação, aí mostra um pouquinho o estilo de vida, né? Quando ele faz esse comentário, né, que embora ele tenha que fazer a reparação, o que levou a ele a chegar naquela condição foi que realmente ele fazia mau uso dos dons, dos bens que possuía. Então o estilo de vida dele, a maneira que ele conduziu a vida, era muito pautada ao estilo de vida das conquistas materiais, sem levar em consideração o trabalho intelectual de trabalhar também as virtudes morais, que é o que a gente pode levar com a gente, né, para nos dar essa tranquilidade, nos dar essa serenidade quando nós não estivermos mais no plano físico. Então esse é um ponto super importante, né? Aquela pessoa que às vezes vive só pautada pelas conquistas materiais, quando atravessa para o mundo espiritual, sente essa diferença e não trabalhou essa questão das virtudes, né, morais, e isso tem um peso grande, porque a gente se sente vazio, a gente acaba se perdendo, né, e acaba não desenvolvendo esse outro lado. Então a gente não tem nada para nos proteger, vamos dizer assim. Foi um ponto que ele trouxe, que depois, no final, já, né, sentindo toda essa sensação de desconforto, ele busca auxílio. Mas quando a gente não trabalha isso nos falta no mundo espiritual, né? Esse é um ponto importante. A questão dos instintos, né? Repensar nossos impulsos, né? Controlar, refletir. Será que, né, vale a pena fazer o que nós estamos fazendo? Né? A quem estamos agradando? Né? Às vezes, muitas vezes, nós estamos vivendo uma vida mais em função dos outros do que a nossa própria vida. Então, os impulsos que nós temos durante a nossa existência terrena, a gente precisa parar para pensar se nós não estamos simplesmente ali vivendo como se fosse orientado pela cabeça dos outros. Nós temos que ter a nossa própria ideia e saber que muitas vezes, muitos impulsos, muitos insights que nós temos, não é a melhor coisa a ser feita. Então, acho que viver de uma maneira mais equilibrada, mais racional, né? Isso nos ajuda a atrair para nós a intuição dos bons espíritos, né? Porque a gente começa a ter uma mentalidade diferente, então a gente começa a atrair esses fluidos e já começa a perceber o equilíbrio emocional nas nossas decisões, né? Isso é um ponto muito importante, né? Outra coisa que ele comenta é viver de forma simples, né? Que eu acho que a gente tem que viver tanto nas conquistas materiais, satisfazendo as nossas necessidades do corpo, as nossas necessidades financeiras, né, de uma forma simples, para que a gente não possa misturar a simplicidade com a falta de dignidade, pessoal. Aqui a gente tem que pensar assim,
Todos nós queremos ter dignidade, mas às vezes a gente acaba cometendo excessos, né? E aí a gente entra no ponto que ele comentou, a luxúria, né? Até que ponto, né? Então, vivermos de uma forma simples, mas digna, onde todos possam dar o devido valor às conquistas materiais. Acho que é um ponto super importante que a gente precisa trabalhar, porque senão a gente não vai fazendo isso. Quando chega perto, né, da nossa transição, quando chega perto da nossa morte física, nós não tivemos tempo, não trabalhamos isso, e quando chegarmos no mundo espiritual, naturalmente teremos essa dificuldade para entender que as nossas ações, né, foram só pautadas numa direção. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Quando ele fala que e as paixões terrenas penetram na carne, realmente, quando a gente vai alimentando, né, as conquistas materiais, isso vai criando uma força e a gente acaba sendo direcionado para isso. Então a gente vive muito em função dessas conquistas, e aquilo vai como se fosse entorpecendo a gente, e aí a gente acaba não trabalhando as questões do intelecto moral, que é uma balança, né? A gente precisa trabalhar os dois lados, né? E ele acabou trazendo também isso na sua fala, né? E quando ele comenta no final, né, que ele deixa que envolver isso com a caridade, com o amor, gente, a gente para pensar assim, poxa, mas como é que eu faço isso? É só a gente começar a olhar para o lado, olhar para as instituições, para as pessoas, se sensibilizar com as dificuldades dos nossos familiares, as pessoas que estão próximas da gente, que nós vamos conseguir trabalhar a caridade e ao mesmo tempo trabalhar o amor, porque a família já é a primeira oficina que vem para a gente desenvolver isso, né? Dentro da nossa própria família, você vai encontrar situações que a gente vai precisar desenvolver a caridade e o amor, e depois você vai estendendo isso para a sociedade como um todo. Então a gente precisa trabalhar isso também. Precisamos arranjar um tempo para olhar para essas pessoas, né? A começar pela nossa própria família que está perto da gente, depois a gente vai estendendo para a sociedade, que é uma maneira de você praticando isso, desenvolvendo, né, essa questão, não só as conquistas materiais, mas como a gente se sensibiliza com os problemas alheios, né? Eu acho que é um ponto super importante. Então essa mensagem, né, fazendo de uma forma resumida, ela foi muito rica, porque esse espírito passou um recado muito forte, né? São as nossas escolhas, né? Como foi também na comunicação anterior, na semana passada. Novamente, né? As nossas escolhas, a forma que a gente conduz a vida, né? Esse equilíbrio entre as conquistas materiais e o equilíbrio entre as conquistas do intelecto moral, que são essas, né, do intelecto moral, que vão com a gente. Então a gente precisa arrumar um tempo para isso. Então aí a pergunta é, qual é a nossa prioridade, né? Será que é só o nosso sucesso pessoal? Então a gente precisa refletir um pouco se nós estamos vivendo uma vida mais equilibrada, ok? Eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.